Está começando o programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pela sua audiência. Que prazer é poder falar com você todas as semanas, juntamente com os nossos convidados, a respeito de um tema da Palavra de Deus, um tema importante que possa trazer crescimento espiritual para a sua vida e para a minha vida também. Você sabe que nós estamos ainda no começo de uma temporada, estamos aqui na terceira semana, estudando o livro do Apocalipse, que é um livro tão importante, tão especial da Palavra de Deus, um livro com profecias que falam sobre o tempo do fim, sobre a situação da igreja cristã através dos séculos, tantas mensagens importantes que nós precisamos ter paciência para estudá-lo, como já falamos aqui nas 2 semanas anteriores, vamos ter cuidado para interpretar os símbolos, é um livro que foi escrito em linguagem muito simbólica, e nós estamos felizes porque podemos ter uma temporada estudando um livro tão complexo, mas Deus tem planos de grande aprendizagem para você e para mim, para todos nós em nossa vida. Eu tenho o prazer de receber 2 amigos que vêm ao programa, eles já estiveram em outros momentos e é um prazer receber mais uma vez os 2 aqui. Quero receber a Mayara Costa, que é uma das nossas consultoras da Escola Bíblica, conselheira da Escola Bíblica, uma delas, e você é muito bem-vinda, Mayara. Eu que agradeço, pastor. Eu gosto muito do programa Lições da Bíblia, né? Seja na rádio, seja aqui na TV. E eu estou muito feliz de poder participar dessa temporada, desse assunto tão importante que é o Apocalipse. É verdade. A Mayara já está sempre comigo lá no rádio, quase que semana sim, semana não, né, Mayara? Quase isso, A gente está no Lições da Bíblia do rádio juntos ali, porque a Mayara gosta muito de estudar a Bíblia e quem gosta de estudar a Bíblia tem que estar aqui com a gente, né? Isso é muito bom. É isso aí, pastor. Bem-vinda, viu, Mayara? Muito obrigada. É um prazer recebê-la. Também tenho o prazer de receber o pastor Ezequias Guimarães, que é um pastor de larga experiência dentro do ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia e é pastor aqui no interior de São Paulo, bem próximo aqui da Novo Tempo, no distrito pastoral que reúne várias igrejas, chamado Distrito do Jardim América. Bem-vindo, pastor. Uma alegria recebê-lo. Poxa, obrigado, pastor Lanza. É uma alegria voltar aqui às lições da Bíblia, né? Estar junto com a Mayara, com você. Vamos lá, vamos estudar a palavra e tentar mostrar aos nossos ouvintes que Deus é um Deus presente e atuante, né? Amém, amém. O pastor Ezequias é o meu pastor. Eu sou uma ovelha meio desgarrada, viajo muito, mas de vez em quando eu apareço, pastor. Não me remova da igreja, tá? Ainda estou vivo e estou crente. Mas um prazer, pastor, recebê-lo. Prazer, meu pastor. Que Deus os abençoe no programa de hoje. Amigos, vamos fazer uma oração? Pedir para a Mayara orar para a gente, por favor? Sim. Bondoso Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua Palavra e pedimos ao Espírito Santo que nos dê iluminação, que fale ao nosso coração por meio dessa carta tão preciosa que é o Apocalipse. Que a mensagem que foi transmitida naquela época, por meio de João, possa alcançar o nosso coração hoje. Amém. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir agora a palavra do autor com o pastor e professor de teologia na área do Apocalipse na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, pastor Ranko Stefanovic. A última vez que João, o revelador, foi para Patmos, Jesus apareceu para ele para providenciar as mensagens das igrejas da província de Roma, que estavam passando por um período difícil. Já expliquei, mas deixa eu repetir. Aquelas 7 igrejas eram localizadas em cidades prósperas, industriais, comerciais e metropolitanas. No entanto, quando os cristãos vivem em cidades como essas, sua fé é provada de várias formas. Lá, eles estavam cercados de paganismo, com todas aquelas atrações que apenas o mundo pagão pode oferecer. Mas as boas novas é que, mesmo naquelas cidades pagãs prósperas, Deus tinha um povo que permaneceu fiel a Ele, fiel ao Evangelho. Apesar do fato de que havia ali muita tentação e atrações. De alguma forma, quando a palavra de Jesus
registrada no Evangelho de João 17, veio a nós quando Jesus orou e lhe disse: Pai, eu não peço que os tires do mundo. Veja, os cristãos vivem no mundo e não é a intenção de Deus tirá-los do mundo. Porém, Jesus disse: eu peço que o Senhor os guarde do mal. Então, como cristãos, vivemos nas cidades e precisamos entender que Deus está conosco. Ao invés de o mundo nos impactar, a maneira de ver, de pensar, de fazer as coisas, nós devemos impactar o ambiente onde nós vivemos. Somos colocados nas cidades para isso. Isso é muito, muito importante. E assim como foi há 2000 anos atrás, também é assim hoje. Cristãos vivem no mundo. A intenção de Deus não é tirar-nos do mundo. Deus nos coloca em cidades. Deus nos colocou no lugar onde nós moramos, porque Ele quer nos usar e, através de nós, alcançar aquelas outras pessoas para o Evangelho. Porque Deus se preocupa com a salvação dessas pessoas. E não se esqueça, Deus ama as grandes cidades. E como foi há 2000 anos atrás, Deus continua amando as pessoas das grandes cidades hoje. E devemos usar a nossa influência para salvá-las para o Evangelho. Com essa introdução do pastor Ranko Stefanovic, já temos aqui o vislumbre do caminho que vamos seguir aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana. Amigos, é muito interessante que Jesus tenha deixado para a gente, para a igreja cristã, mensagens tão singulares, tão importantes, como a gente encontra no estudo dessa semana, não é verdade? Certeza. João escreveu cartas a algumas igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Essas cartas eram para igrejas locais, mas com aplicação a partir da igreja primitiva até os nossos dias hoje, né? Cada igreja representa um período da história. E é interessante que esses períodos correspondem às características da igreja. E é interessante que cada igreja também tem características que podem ser aplicadas aos nossos dias atuais. É uma maravilha. É interessante, né? 7 cartas, o número 7 é muito simbólico. Sim. Na Bíblia, né, Mayara? Temos muitas coisas que envolvem o número 7 e me chama a atenção que Jesus deixou 7 mensagens para a sua igreja. Sim. Ele reforçou o simbolismo. O número 7, por toda a Bíblia, ele ganha o significado de ser um numeral divino, né? Ser um número de Deus, mas no Apocalipse, principalmente, ele ganha uma conotação de plenitude, né? De plenitude. Então, Cristo ele tinha uma mensagem extremamente importante, plenamente importante para dar para a sua igreja naquele contexto de João, né? Já estudamos aqui nas primeiras lições que quando as igrejas recebem a carta, o cristianismo estava sofrendo muito, muito por perseguições, por dissidências, né? Ele estava sendo desfragmentado por dentro e por fora, né? Ainda sendo uma religião, digamos assim, de certa forma jovem, né? Iniciante ainda naquele mundo, né, religioso daqueles dias. E a gente encontra João numa situação adversa, passando por uma dificuldade tremenda, preso por causa da sua fé em Jesus, escrevendo uma carta que quando nós chegarmos no final do trimestre, né, nós vamos perceber que o Apocalipse é uma carta de ânimo, de incentivo, de encorajamento, e não necessariamente uma mensagem para trazer medo, pânico, pavor, nada disso. Exato. Então ele foi dado num contexto onde a igreja estava precisando receber esperança e Jesus transmitiu essa esperança a João por meio dessa carta que nós chamamos de Apocalipse. Exatamente. Na semana passada, que foi o tema 2 dessa temporada, nós começamos a estudar essas cartas e vimos já na lição da semana passada, no programa da semana passada, a mensagem de Deus para Éfeso. E foi bastante interessante, porque através dessa primeira mensagem, a gente vai perceber também no estudo de hoje, que envolve as outras 6 mensagens, o estudo dessa semana, que Deus sempre tinha um motivo de elogio, né? Ele começava elogiando, reforçando o positivo. Que lição bonita que Deus dá para falar com a humanidade e como nós também devemos
falar com aqueles que erram, né? Vamos reforçar o positivo, vamos primeiro dizer o quão importante é ele fazer obras importantes na sua vida, né? Que possa mostrar em quem ele crê, mas aí ele vem com os apontamentos necessários, conforme vimos lá na carta de Éfeso. E aqui, pastor Ezequias, a gente percebe que depois de Éfeso vem aqui a igreja de Esmirna e Pérgamo. O que a gente poderia entender aqui dessas duas cartas? Quem sabe, começando com Esmirna. A carta à igreja de Esmirna, ela começa ali no final do primeiro século, né? Uhum. Vai até o ano 323 mais ou menos, o período, e essa igreja tinha algumas características. Era uma igreja sofredora, porque ali com Dioclécio começou uma perseguição, a igreja foi extremamente perseguida, era uma igreja sofrida. E é interessante, pastor, que a igreja de Esmirna, a gente vai prestar atenção, que não só a igreja de Esmirna, mas lá na frente a igreja de Filadélfia, foram igrejas que sofreram e que praticamente não tiveram repreensões. Uhum. Parece que o sofrimento é uma obreira do Senhor para moldar o caráter da gente. E acho que é verdade, né? E molda, né? Toda vez que a gente está sendo provado, a gente está bem próximo de Deus, né? Com certeza. E a igreja de Esmirna passou por esses momentos difíceis, né? Mas foi uma igreja que ainda conservou esse fervor apostólico. A gente vai perceber que ao longo do tempo isso vai desaparecendo um pouco, né? Uma igreja que estava ali mais próxima, talvez do último apóstolo, né? Que permaneceu vivo, né? Que morreu João, bem velhinho, né? Que foi João. É uma igreja que recebeu fortemente as influências dele ali, a liderança, essa segunda liderança que é conhecido como pais apostólicos, com certeza recebeu muita influência. Aliás, ainda, João, né? ele foi como que pastor dessas igrejas, era como se fosse um distrito pastoral de João. Por isso que Deus deu as cartas para as igrejas dele. E quando ele sai de Pátimos, ele vai para Éfeso, que é onde ele morre, né? Ele vai para Éfeso, ele escreve as 3 cartas que nós temos na Bíblia, e provavelmente o último livro a ter sido escrito foi o Evangelho, né? Então a gente percebe que Esmirna ela ainda está vivendo aquela atmosfera de ter tido a oportunidade de conviver com alguém que conviveu pessoalmente com o próprio Jesus. Perfeito, exatamente. Interessante isso que você fala, e aqui no verso 9, diz aqui, pastor, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Que coisa incrível, né? Quer dizer, Deus mostra para eles que ele estava vendo o sofrimento e a promessa de que ele estaria com eles. É interessante que ele não só estava vendo o sofrimento, como ele delimita o sofrimento, né? Ele fala que o sofrimento seria mais acirrado por 10 dias. Isso me traz uma lição muito interessante. Esses momentos ruins, eles acabam. Nem toda dor será para sempre, né? Nem toda alegria também. Graças a Deus. Um dia eu ouvi uma semana de oração com um amigo e ele sempre perguntava no início da semana, da noite que ele ia pregar, tem alguém feliz? Aí alguns levantavam a mão e ele dizia, vai passar. Tem alguém triste? Vai passar também. E é interessante que ele delimita isso aí, mas ele vê o sofrimento da sua igreja e ele se sensibiliza com o sofrimento da sua igreja. E é interessante que ele começa se apresentando como aquele que esteve morto e viveu, porque alguns de Esmirna morreriam pelo Evangelho. Sim. E ele termina dizendo que aqueles que permanecessem fiéis não sofreriam o dano da segunda morte, né? Então, maravilha, né? É a promessa direta de que estaria na vida eterna. Né? Com certeza. Uma outra coisa que me chama bastante atenção em Esmirna também é que, por ser um território ali pagão, né? As pessoas migravam para lá em busca de cura, né? Por causa de templos, né? De deuses que haviam ali. E é tão interessante porque Jesus, ao dar essa mensagem para a igreja de Esmirna, o cristão, quando ele recebe Cristo na sua vida, Cristo dá autoridade para ele, dá poder, dá capacidade dele também levar a mensagem de cura para as pessoas, né? Então as pessoas procuravam a cidade de Esmirna em busca de cura naqueles templos pagãos. E ali havia uma igreja, né? Havia uma igreja ali posta, onde a cura poderia ser verdadeiramente, né? Levada para as pessoas que estavam
procurando ali a cidade. É interessante que as 7 igrejas que nós encontramos ali, elas estão estrategicamente em 7 cidades que são estratégicas ali na Ásia Menor. Né? Exatamente. Então João ele escreve uma carta ou várias cartas, enfim, para essas igrejas, para eles entenderem que mesmo em meio a todo o sofrimento que o cristianismo estava passando naqueles dias, a presença de Deus estava com eles, né? Porque a primeira visão que João recebe no livro, que é do Cristo glorificado ali no capítulo 1, Cristo se apresenta com as características, depois essas características vão sendo apresentadas para cada uma das realidades das igrejas. De acordo com as necessidades de De cada acordo com as necessidades. Então Jesus estava dando uma mensagem dizendo, olha, eu não abandonei vocês, né? Eu estou com vocês, eu estou andando no meio dos candelabros, né? Eu estou andando no meio de vocês, seguro vocês na palma das minhas mãos, as 7 estrelas, né? Eu estou com vocês, eu não abandonei vocês. Então, assim, a gente aplica que cada uma das fases das igrejas representa, né, as fases do cristianismo até momentos antes de Jesus voltar. Antes da gente ir para o intervalo, vamos falar um pouquinho sobre Pérgamo, que é a igreja seguinte, não é? Então, já falamos sobre Éfeso na semana passada. Agora, algumas características de Esmirna, uma igreja que sofreu muito, mas permaneceu fiel, né? É o que a gente percebe aqui no texto bíblico e até o texto muito conhecido, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, que é o verso 10, aqui no caso para a igreja de Esmirna. Aí vem Pérgamo, pastor Ezequias, com outras características também, né? Pérgamo começa ali mais ou menos no ano 323, vai até o ano 538, e é uma igreja já um pouco mais distante do fervor apostólico. A gente percebe que a idolatria... O paganismo ele já havia entrado, né, dentro do contexto da vida daqueles cristãos. Exatamente. Até uma referência aí no verso 13, que ali estava o trono de Satanás, né? Uma referência provavelmente a um altar ao deus Zeus, né? Era uma igreja que assimilou alguns costumes pagãos e perdeu essa originalidade da palavra, né? E é interessante que no verso 12, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes e no final ele aconselha que nós pelejemos com essa espada. E essa espada é a palavra de Deus, aquilo que nos mantém fiel é a palavra do Senhor, né? Por isso que o salmista lá no Salmo 119, ele diz, coloquei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Interessante. Alguma condenação tinha? Tinha algumas, né? Algumas aqui. Ele tinha algumas repreensões a serem feitas, né? Eles estavam tolerando o paganismo de tal maneira que aí algumas comparações foram feitas aqui, né? Balaão foi mencionado. Falso profeta, né? Balaão ele foi um profeta do povo de Deus no Antigo Testamento que quis convencer o povo a negociar com alguns princípios pagãos daqueles dias para não serem incomodados na travessia, né, rumo à Terra Prometida. Então aqui para Pérgamo nós encontramos sim algumas repreensões, nós encontramos um forte convite ao arrependimento e ao abandono, né, dessa ideia de negociar os princípios para não ter problemas. E aí tinha uma bênção, né, pastor? No final ele tem uma promessa extraordinária para aquele que vencesse, né? Dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. É interessante, pastor, que os julgamentos da época eram feitos com 2 pedras, pedra né? Branca e uma pedra branca e uma pedra preta, né? Quando o juiz colocava a pedra preta, era a condenação. Quando colocava a pedra branca, era a absolvição, a liberdade, né? Então, é o que Jesus oferece àqueles que amam a sua palavra, que se contextualizam dentro da palavra do Senhor e ficam firmes à sua vontade. A promessa de que vai ser julgado como inocente, né? Inocente e vai receber a coroa da vitória. Entendendo que cada igreja, como vocês já disseram, representa uma fase da igreja cristã. Eram igrejas reais, que existiam com características próprias e representavam uma fase da igreja cristã através dos séculos. Vamos para um rápido intervalo? Nós voltamos só em 2 minutos, não saia daí.